Meus irmãos, hoje nós vamos meditar um dos evangelhos mais maravilhosos, o evangelho da Anunciação. Primeiro eu gostaria de falar para vocês que para nós fazermos uma boa interpretação de um texto bíblico do evangelho, nós temos que fazer aquele grande esforço de voltarmos ao primeiro século e tentar ler o texto como um judeu daquela época lia o texto. E isso é muito importante, porque primeiro nós temos que saber o sentido histórico do texto. Depois, sim, podemos fazer uma leitura devocional do texto, nada contra e até bem-vinda. Mas vamos tentar fazer então essa volta no tempo. O texto do Evangelho começa dizendo que o anjo Gabriel foi enviado para uma virgem. Olha, preciso estarmos atentos aí que o sentido de virgem, virgindade, naquela época é diferente do nosso. Hoje nós temos o sentido positivo, naquela época o sentido era negativo. O que era valorizada naquele tempo antigo era a procriação, o ter filhos. Tanto é assim, aliás, é essa parte que nos interessa mais de perto. Os profetas comparavam Israel como aquela virgem que foi infecunda, aquela virgem que foi desprezada, aquela virgem que foi, vamos dizer assim, violentada. Mas os profetas como Isaías, Oséias e até Jeremias, que aplicou a imagem da virgem para o Israel, eles também faziam uma profecia de que chegaria o dia em que o Senhor iria desposar Israel e tirá-la da sua humilhação e torná-la fecunda. Pois é, esse dia chegou, é o dia da anunciação. Entenderam que existe por detrás a linguagem daquilo que o profeta Oséias falava? Eu vou seduzi-la. Pois é o desposamento de Maria. Vamos continuar o texto. Tem alguma coisa mais interessante aqui no texto, por exemplo, diz que ela estava prometida em casamento com José. Também o casamento naquele tempo era diferente do nosso. Eles eram um casamento arranjado, os pais arranjavam, não existia escolha. E depois faziam esses arranjos quando a pessoa ainda era criança. Claro, se a meta era a procriação, tinha que esperar então a noiva amadurecer para que ela pudesse se tornar mãe. E o que aconteceu com Maria? Ela estava ainda esperando o tempo correto para se unir com São José. Aí o anjo Gabriel aparece e a saúda com a palavra em grego, haire, em latim ave, que pode ser traduzido com alegra-te, uma tradução incomum, porque os judeus se saúdam com shalom, com paz. Pois bem, aí continuando o texto, você veja que eu não estou comentando todos os elementos, mas o que eu acho interessante no texto é ver que a certa altura, quando o anjo fala que ela vai ser mãe de Deus, ele não usa essa linguagem, mas a mãe do Salvador, a mãe de Jesus, ela fica perturbada. Por que ela fica perturbada? Porque para a mentalidade de um judeu é algo impossível que alguém possa ser mãe de Deus. Então fala da encarnação, por isso o anjo aqui vai falar no final do texto também, para Deus nada é impossível, dando a entender justamente a encarnação, o Deus que se faz carne no seio de Maria. Bom, ela faz um questionamento para o anjo que nos interessa. Ele diz assim: como será isso? Pois eu não conheço homem algum. Veja bem, o anjo vai responder para ela: o Espírito Santo a cobrirá. É preciso que você tenha em mente duas passagens do Antigo Testamento para você entender isso.
Primeiro, a passagem da criação que está no Gênesis. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então está anunciando aqui uma nova criação. Aí depois é preciso que você entenda também um outro episódio que está lá no livro do Êxodo, a Shekinah. Quando Deus se manifestava na tenda do tabernáculo, era através de uma nuvem luminosa que cobria, que era a Shekinah. Então, aí que está, vai se manifestar esse poder de Deus no seio de Maria. A resposta de Maria também é muito interessante para a nossa reflexão, porque ela vai responder para o anjo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. É interessante você notar que esse faça-se é um eco também de um texto do Gênesis, texto da criação, que lá Deus diz: faça-se a luz, e assim se fez. Então uma nova criação vai surgir no seio de Maria. Mas eu gostaria de refletir com vocês sobre este sim de Maria, que mudou toda a história. Vocês sabem que o veneno da serpente só pode ser curado com o veneno da própria serpente. Então era preciso, para sanar, para curar a morte introduzida pela primeira Eva lá no Gênesis, na criação, que uma nova mulher, uma nova Eva, ela então, através do seu sim, ela pudesse pôr fim a esta maldição. Então Maria, através do seu sim, se torna a nova Eva, que não mais nos dá a morte, mas o fruto da morte, né? Mas vai nos dar o fruto da vida, que é o seu Filho que vai morrer por nós na cruz para nos salvar. E eu gostaria de terminar essa reflexão com vocês, recordando um dos melhores sermões que eu vi sobre a Anunciação. É Santo Agostinho falando de Maria. Ele diz assim: o grande mérito de Nossa Senhora não está tanto em ter sido a mãe do Salvador. Isso foi um privilégio. O grande mérito de Nossa Senhora é que antes dela ter concebido Jesus no seu ventre, ela o tenha concebido no seu coração. E ele continuava: se nós não podemos imitar Maria, gerando Jesus em nosso ventre, podemos imitar Maria, gerando Cristo no nosso coração e no coração do irmão. Note que no sim de Maria ele diz assim: faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ela foi fecundada pela palavra de Deus. A palavra de Deus que é poder. A palavra de Deus que é o próprio verbo encarnado. Então veja que maravilhoso esse sermão de Santo Agostinho. Amém.